Rute 1, 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Capítulo 4. Só você passar mais 2 páginas, capítulo 4. A partir do versículo 13. Você vai perceber nessa leitura o contraste entre esses 2 textos. 4:13 diz assim: Boaz casou-se com Rute, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que seus 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém? Amém? Eu quero intitular esta reflexão hoje à noite com a seguinte frase: dos sonhos despedaçados aos sonhos restaurados, o caminho da esperança. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por nos reunir aqui como família. Obrigado pela celebração desta manhã, que o Senhor falou poderosamente ao nosso coração. E nós retornamos aqui nesta noite de domingo. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos a melhor parte. Escolhemos nos reunir com o povo de Deus. E hoje à noite, Senhor, com muito temor e tremor diante de Ti, eu te peço, fale comigo. Fale com pessoas hoje à noite. Pessoas que talvez tiveram sonhos despedaçados pelas circunstâncias da vida. Fale com esta pessoa que está conectada no YouTube, na internet. Fale com cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e que, acima de tudo, o Teu nome seja exaltado aqui.
porque tudo vem de ti e tudo é para ti. Te damos glórias, te damos o louvor, te damos adoração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. O livro de Ruth é um livro fascinante. Ruth, na verdade, é um dos meus livros prediletos da Bíblia. Ruth nos conta uma história que toca o nosso coração. O livro de Ruth é um livro curto, apenas de 4 capítulos. Inclusive, eu sugiro que você o leia na sua casa. Você não vai se arrepender. Ruth é um livro de transição entre o período dos juízes e o período da monarquia de Israel. O livro de Juízes termina com a frase: cada um fazia o que bem entendia, porque não havia rei em Israel. O livro de Ruth foi escrito neste período, um período de juízes, período de crise espiritual, período de oscilação espiritual. O livro de Ruth começa contando a história de uma família, de um homem chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia diz que houve fome em Belém. A ironia das ironias: faltou pão na casa do pão, porque Belém significa casa de pão. Quando eles saem de Belém para Moabe, há uma tragédia nessa família. Elimeleque falece. E não apenas isso, Noemi fica viúva, mas os seus 2 outros filhos, Malom e Quilion, também falecem. Hoje à noite, eu poderia focar cada um desses personagens deste livro, mas eu quero focar em Noemi, para trazer-lhes uma reflexão sobre entre sonhos despedaçados e sonhos restaurados, o caminho da esperança. O que torna a vida amarga? O que torna o doce em amargo? Se vocês observarem, quando Noemi volta de Moabe, ela está tão machucada, triste, desiludida, que ela diz assim: não me chamem Noemi. O nome Noemi significa agradável. E você sabe que nos tempos bíblicos, o nome representava muita coisa. Um nome representava a história, o caráter de alguém. Mas Noemi, quando enfrenta as tragédias da vida, ela diz: não me chamem agradável, me chamem Mara. O que torna a vida amarga, o que transforma o doce em amargo. Em primeiro lugar, quando nós permitimos que as crises da vida nos distanciem de Deus.
Mudar de Belém para Moabe não era apenas fazer uma mudança como de Brasília para São Paulo, ou de São Paulo para Brasília, ou de Brasília para o Nordeste. Não era apenas uma mudança geográfica. Se você não sabe, eu quero aclarar a sua memória. Quem era Moabe? Quem era Moabe? Os moabitas eram inimigos radicais do povo de Deus. Moabe nasceu de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha, quando eles estavam fugindo de Sodoma. Moabe, para onde mudou Elimeleque e sua família, saindo de Belém, era uma terra pagã, era uma terra idólatra. Eles adoravam o deus Camus, de forma que não foi apenas uma mudança geográfica, mas na crise que abateu em Belém, eles se distanciaram de Deus. Quando a vida perde o brilho, quando a vida perde a alegria, quando o doce se transforma em amargo, quando nós permitimos que as crises que enfrentamos, em vez de nos aproximar de Deus, nos faz distanciar de Deus. É possível que esta noite você esteja enfrentando uma escassez na sua vida. Falta de dinheiro, falta de alegria, falta de apoio familiar, falta de força física. Mas nós não podemos permitir que as crises que nos abatem nos afastem de Deus. Tem um versículo que é um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Ele diz assim: não te mostres fraco no dia da angústia, porque senão a sua força será pequena. O que torna a vida amarga, o que torna o doce em amargo, quando nós permitimos que as crises da vida nos afastem de Deus. Mas veja bem, não é só isso. A vida se torna amarga quando nossas decisões geram sofrimento. Elimeleque, o pai desta família, decide mudar-se de Belém para Moabe. Nós não sabemos se Noemi teve influência nessa decisão, provavelmente não, porque a mulher naquela época não tinha voz. Elimeleque toma uma decisão, e essa decisão gera dor, gera sofrimento, gera tragédia. O que torna a vida amarga, o que faz o doce se transformar em amargo, quando nós tomamos decisões que nos ferem, quando nós tomamos decisões que nos levam à bancarrota espiritual, que torna a vida amarga. Pior que isso, é quando nós sofremos por decisões de outros. Outras pessoas tomam decisões que nos afetam. Por exemplo, um marido toma uma decisão que leva uma esposa a sofrer. Uma esposa toma uma decisão que leva um marido a sofrer.
O pai toma uma decisão que leva o filho a sofrer. O filho toma uma decisão que leva os pais a sofrerem. É possível que você seja casado e você esteja passando por um momento difícil na sua vida que você não decidiu. Foi uma decisão do marido, foi uma decisão da esposa. Talvez você esteja aqui hoje à noite e a vida perdeu o brilho. O doce se transformou em amargo. Porque na crise, alguém tomou uma decisão que feriu o seu coração. O que é mágoa? A palavra mágoa vem de machucar. Quando você é machucado pela vida e aquilo cria uma mágoa, uma ferida, um trauma, uma dor. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você tomou uma decisão quanto à sua vida financeira e o doce se transformou em amargo. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você tomou uma decisão como jovem, na sua adolescência, na sua juventude. Alguém decidiu por você e de repente a vida perdeu o brilho. E de repente a vida perdeu a alegria. O que torna a vida amarga. Quando nós culpamos Deus pelas tragédias da vida. Vejam que expressão forte. Olha o que Noemi diz. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Vejam a seriedade dessa expressão. Alguém cuja vida foi machucada, cujos sonhos foram despedaçados, se sente como se o próprio Deus fosse contra ela. Quando a vida perde o brilho, a pior de todas as decepções não é a decepção com o próximo. A pior de todas as decepções é a decepção com Deus. Quantas pessoas já se perguntaram por que eu? Por que aconteceu isso na minha história? Por que com a minha família? Por que eu te sirvo? Eu te adoro. Eu te exalto. Quem esteve na vigília aqui ouviu o testemunho da Simone. Quando o Rui Marcos tinha 4 anos de idade, ele estudava numa escola presbiteriana ali no centro de Taguatinga. Eu fui buscar ele à tarde e o Rui Marcos estava chorando muito. E eu cheguei em casa, a Simone disse, nós vamos dar um remédio para ele. Eu falei, não, vamos levar imediatamente para o hospital. Fomos para Anchieta, a médica diagnosticou o Rui Marcos com meningite. E ele foi levado para um quarto, a enfermeira entrou, a Simone, eu não estava lá, a Simone perguntou, o que pode acontecer com meu filho? Na lata, a enfermeira disse 3 coisas, ele pode sair daqui cego, ele pode sair daqui vegetando, ou ele pode sair daqui morto. Mas sabe o que me chamou a atenção na oração da Simone? Ela disse assim, Deus, se tu levares o meu filho, eu vou continuar te servindo. Mas cura ele. Permita que ele saia curado desse hospital. Fique de pé, Rui Marcos. Não, melhor, vem aqui na frente.
Olha aí. Olha para a igreja. Que rapaz forte, bonito. Só está precisando de casar. Mas é uma demonstração da graça de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Eu sei que não é fácil fazer essa oração. Vou repetir, olhe para mim. Nós somos condicionados pela religiosidade evangélica, a teologia do processo. Sabe o que é a teologia do processo? Se eu fizer tudo direitinho, tudo bonitinho, vai dar tudo certinho. E nós não contamos que na caminhada nós podemos ter surpresa. Quantas pessoas dizem assim: eu casei na igreja, fiz tudo direitinho, pastor, e deu errado. Porque nós achamos, queridos, que nós nunca seremos afetados por situações difíceis na vida. Noemi declarou: não me chamem Noemi, me chamem Mara. Mas eu estou pregando hoje à noite sobre o tema dos sonhos despedaçados aos sonhos restaurados. E quando eu olho para o livro de Ruth, salta ao meu coração duas grandes verdades. Duas grandes verdades que permitem que você faça o caminho da esperança. Olhe para mim, preste atenção. Olhe para cá, preste atenção. Primeiro texto. Uma mulher amarga. Uma mulher dizendo: Deus se voltou contra mim. O Todo-Poderoso está contra mim. Último texto de Ruth. Primeiro texto de Ruth, depois você pode ler na sua casa. As pessoas olhavam e diziam: será que é Noemi? E ela diz: não me chamem Noemi, me chamem Mara. A vida se tornou amarga. Último capítulo de Ruth. Ela está com Obed no colo. E as mulheres dizem: feliz é Noemi, Ruth te é melhor do que 7 filhos. Qual é o caminho da esperança? Entre uma mulher amarga, decepcionada, frustrada, triste. Até uma mulher que as vizinhas dizem: feliz é Noemi. Aleluia. Preste atenção. Todos nós podemos percorrer o caminho da esperança. Aleluia. O que é o caminho da esperança entre os sonhos despedaçados e os sonhos restaurados? Duas verdades que eu quero que marque o teu coração hoje. A primeira delas: por pior que sejam as perdas da sua vida, Deus está trabalhando em meio às perdas da vida. Glória a Deus. Aleluia. Noemi não percebe. E geralmente nós não percebemos que Deus trabalha nos bastidores. Aleluia. Noemi está enfrentando perdas irreparáveis, mas Deus está trabalhando no turno da noite. Glória ao teu nome, Jesus. Não importa o tamanho das perdas que você enfrentou, Deus trabalha nas perdas da vida.
Deus começa a trabalhar, pegando uma mulher quebrada pela vida. E você já leu o livro de Ruth? Quando ela resolve voltar para Moabe, ela está viúva, tem duas noras, Orfa e Ruth. Orfa e Ruth, e Noemi diz assim: voltem para o seu povo, eu não tenho filhos, eu não posso dar um marido para vocês. E Norma resolve voltar, mas Ruth faz uma declaração que é muito usada em casamento, mas o contexto não é o casamento. Ruth diz: onde você pousar, eu pousarei. Aleluia. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde você for enterrada, eu serei enterrada. Sabe o que estava acontecendo com Noemi? No meio da tragédia nasceu o brilho cintilante do cuidado de Deus. Porque Ruth é um presente para Noemi. Pouco a pouco Deus começa a trabalhar nos bastidores da vida de Noemi, mas ela chega e diz que está amarga. Porque uma das coisas que as perdas da vida fazem conosco é que ela nos impede de discernir Deus trabalhando na nossa história. E é muito interessante que o livro de Ruth não tem mar aberto. Ruth não tem muralhas caindo. Ruth não tem peixe engolindo o homem. Ruth não tem anjos descendo. Ruth tem vida cotidiana e Deus trabalhando nas coisas comuns da vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda hoje à noite que o Deus que criou as galáxias e o universo, o Deus que criou os astros e as estrelas, Ele se importa com viúvas e solteirões. Deus não está longe de você. Deus se interessa pelas peculiaridades e pelos detalhes da sua vida. Deus não te criou e jogou neste mundo e virou as costas para você. Deus continua te acompanhando nas dores da sua vida. Ainda que você enfrente perdas da sua história, Deus nunca vai te abandonar. O salmista disse: tu me conheces por dentro e por fora. Tu conheces o meu levantar, o meu assentar. Tu sabes tudo sobre mim. Eu vou repetir. Se isso não mexe com você, mexe comigo. Deus não é apenas o macro gerenciador do universo e das estrelas. Deus não é apenas aquele que conduz o destino dos peixes no mais profundo do oceano. Deus não é apenas aquele que faz o universo funcionar como um relógio. Deus olha para a dor de uma mãe. Deus olha para um jovem cujos sonhos foram despedaçados na vida. Deus enxerga esse marido que chora na madrugada porque o seu casamento ruiu. Deus enxerga as lágrimas de uma mulher cujos sonhos foram destruídos pelas tragédias da vida. Hoje à noite, eu lhe garanto que Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Que não importa as dores da caminhada, as decepções da sua vida, Deus não virou as costas para você. Deus continua interessado na sua história.
Quantos creem nesta palavra, levante a mão e diga glória a Deus. Levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus está interessado na minha história. Nada foge do olhar dele. Não se engane. Einstein disse: Deus não joga dados. Não há sorte. Não há acaso. Você não está sentado numa cadeira no templo da Assembleia de Deus de Taguatinga, dia 25 de maio, às 19 horas 23 minutos e 43 segundos. Não é por acaso, não. Deus controla a sua história, Deus controla a sua vida, Deus controla o seu futuro, Deus controla mesmo em meio às perdas da vida. Deus não te abandonou, Deus não virou as costas para você. Deus continua te amando, ainda que você não se ame a si mesmo. Qual é o caminho da esperança? Escute-me. Qual é o caminho da esperança? Entre sonhos despedaçados e sonhos restaurados, Deus está trabalhando nas perdas. Segundo, a graça está mais perto de você do que você pensa. Como Deus reconstrói sonhos. A graça de Deus está mais perto de você do que você pensa. C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, disse uma frase que toca o meu coração: as coisas que você considera desertos na sua vida, na verdade, são fontes transbordantes de graça. Glória a Deus. E vou repetir. Eu sei que tem gente muito ferida aqui essa noite. Eu sei que tem gente aqui passando por desertos horríveis. Desertos longínquos, desertos inóspitos. Eu sei que tem gente aqui que veio para esse culto, para essa reunião, quase que rastejando de força. Mas escute, a graça está mais perto de você do que você pensa. Porque as coisas que você considera desertos na sua vida, na verdade são fontes transbordantes de graça. Deixa eu te contar uma história para você. Preste atenção. Estão comigo? Estão comigo? Amém. Deixa eu te contar uma lei, um costume. Lá no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, tinha a lei do parente remidor. O que era a lei do parente remidor? Vocês sabem que naquela época não tinha assistência social para viúvas. Hoje também não tem muito, né? Mas naquela época, se uma mulher ficasse viúva, ela ou passava fome, ou se prostituía. Então tinha uma lei. Qual era a lei? O marido morreu. O irmão mais velho do marido teria que se casar com a viúva, para mantê-la e resgatar as propriedades da família. Se o irmão mais velho não pudesse casar, o tio teria que casar. Se o tio não pudesse casar, um primo poderia casar. E o parente remidor podia recusar, ele não era obrigado. Ele poderia dizer não. O parente mais próximo teria que casar com a viúva. Agora acompanhe essa história.
Ruth é uma mulher moabita, que sai de um povo pagão e acompanha Noemi. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Por acaso você sabe onde está Orfa? Alguém tem alguma revelação? O que aconteceu com Orfa? Sumiu da história. E no final, eu tenho aqui para você a cereja do bolo. O glacê. Sabe o bolo depois tem um glacê? Pega essa informação. Ruth diz: não te deixo. Elas chegam na época da colheita, Deus virou a sorte do seu povo. Deus começa a mudar o cenário. Por isso, as crises da vida não podem te levar para longe de Deus. Nunca tome decisão na crise. Ah, o meu casamento está horrível, pastor. Não dá mais. Não tome decisão na crise. Noemi e Ruth chegam no início da colheita. Deus está mudando o cenário. Eu lhe digo nesta noite: não há cenário que Deus não mude. Eu vou dizer de novo: não há cenário que Deus não mude. Eu vou dizer de novo: não há cenário que Deus não mude. E Noemi diz, quando chega no tempo da colheita, Ruth diz: eu vou sair por aí, minha sogra, e vou pegar algumas espigas. Aí era um outro costume. Naquela época, os ricos que tinham plantações deixavam restos de espigas, de frutos, para os pobres recolherem. E Ruth sai para os campos, e sem saber, é isso que eu quero que você entenda hoje. Olhe para cá. Eu quero que você entenda que algumas coisas na sua vida que vão se conectando, e você não sabe por quê, não é coincidência. Deus está trabalhando no cenário. Deus está trabalhando por trás das cortinas. Deus está trabalhando nos bastidores. De repente, Ruth começa a colher espigas nos campos de Boaz. E para encurtar a história, Boaz chega no campo e diz: quem é essa jovem? Sabe o que respondem? Ela é Ruth, a Moabita. Todo o livro repete: Ruth a Moabita, Ruth a Moabita, Ruth a Moabita, Ruth a Moabita, Ruth a Moabita. Mas ela recebe a generosidade de Boaz. Boaz deixa ela recolher as espigas e dá uma boa sorte de frutos. E ela chega para Noemi e diz assim: hoje eu saí para colher espigas e um homem me abençoou. Aí, sabe conversa de mulher? Sabe conversa de mulher? Olha Noemi, ele é um partidão, Noemi. Olha, ele é muito charmoso, ele é muito legal. É mesmo, minha filha. Olha, sabe o que você vai fazer? A gente tem que ter umas estratégias, viu? Quem quer casar tem que ter umas estratégias, assim. Olha, você vai voltar lá. E aí Noemi vai dormir nos pés de Boaz. Parabéns, vocês estão ligados. E quando ele acorda, um susto. Ruth nos pés de Boaz. E Boaz se torna o parente remidor. Ele
ele se casa com Ruth, muda a história de Ruth. E Boaz é um tipo na Bíblia do Senhor Jesus, porque todos nós estávamos condenados à morte eterna, mas Ele veio nos resgatar, Ele nos amou, Ele nos comprou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Dê um aplauso ao Senhor hoje, amém. Como é que a história termina? A história termina com Noemi com Obed no colo, filho de Boaz e de Ruth. Onde é que está a órfã? Alguém sabe me dizer? Alguém tem o WhatsApp da órfã? Eu vou mandar no WhatsApp para ela, perguntar onde é que ela está. Alguém tem o Facebook da órfã? O Instagram da órfã? Alguém sabe o endereço dela? Vocês querem que eu diga onde está Ruth? Quem quer, diga sim. Não, não vou dizer, que esse sim foi muito fraco. Quem quer que eu diga onde está Ruth, diga sim. Glória a Deus. Mateus começa a escrever a genealogia do Deus entre os homens. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, uma prostituta cultual. Boaz gerou Obed. Eu lhe digo onde está Ruth, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. A graça está mais perto de você do que você pensa. Deixe-me lhe informar, olhe para mim. Deus escolheu essa família. Vou dizer de novo, Deus escolheu essa família. Quando Deus resolveu se fazer carne, Ele podia ter escolhido uma família bonitinha, impecável, ajeitadinha. Sabe aquelas famílias perfeitinhas? Tem o marido, a mulher, os filhinhos, tudo limpinho, com o rostinho bonito. Os meninos nem faz traquejo. Conhece? Deus podia escolher a família de Caifás. Eu desconfio que a família do sacerdote era muito melhor. Mas Deus vai atrás de uma prostituta transformada e diz: entra na minha história. Deus vai para uma mulher moabita pagã e diz: entra na minha história. Porque eu tenho uma notícia para te dar hoje. Pegue ela. Pegue ela. Deus não descarta os quebrados pela vida. Deus não descarta aqueles cujos sonhos foram despedaçados pelas decepções da vida. E eu quero lhe lembrar algo maior. Noemi não sabia. Noemi, você não sabe, Noemi. Você não está percebendo, Noemi, que por detrás das suas perdas há uma história maior. Você está participando de algo muito maior do que você. Você está participando da história da redenção. Um dia, Noemi, num púlpito de uma igreja em Taguatinga, um pregador estará contando a tua história, porque você se sentiu amarga e despedaçada pela vida, mas Deus entrou na sua história, Deus mudou o seu quadro, Deus trabalhou nas perdas da sua vida. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de algo maior. Deus chamou Lucirene, Silas, Emerson,
Denis, Moisés, Juliana, Viviane, Reginaldo, Rui Marcos, Alex. E Deus foi conectando gente para construir a história da redenção. Nós somos salvos pela graça. Nós caminhamos para o dia em que céus e terra se unirão na mesma grei. O caminho da esperança é o caminho da graça de Deus na sua vida. Hoje à noite, Deus quer reconstruir os seus sonhos. Deus ama você. Deus ama você. Olhe para cá. Olhe para cá. Hoje pela manhã eu fiz esse argumento. Quantos aqui nasceram de pai e mãe? Levante a mão. Oh, que novidade. Bom, se você nasceu de pai e mãe, você teve quatro. Você se lembra do nome do teu avô? Da tua avó? Bom, se você teve avós, você teve quantos? Não. Ô povo ruim de matemática. Você teve 8 bisavós. Você se lembra do nome da tua bisavó? Do teu bisavô? Mas se você teve bisavô, você teve também trisavô. Quantos trisavós? Alguém se lembra do nome deles? Bom, se você teve trisavós, você teve tatará. São quantos? Quantos? Você se lembra do nome deles? Se você teve tataravó, você teve tataravó. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Olhe para cá. Nenhum deles morreram quando eram crianças. Para que você chegasse aqui hoje, Deus construiu sua história. Você não está vivo por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus preservou você. Eu vou dizer de novo, Deus preservou você. Toda essa gente, tataravô, trisavô, bisavô, foram livres de acidentes. Muitos deles enfrentaram doenças, crises. O teu tataravô, trisavô, tataravô não tinha plano de saúde. Muitos deles passaram por enfermidades terríveis, mas nenhum deles morreram quando eram crianças, porque Deus te preservou. Eu tive com o Gaspar, com a Gisvânia lá no velório da nossa irmã Jaimira. E o que me impressionou foi que quando o corpo dela estava ali, filho após filhos vinham e davam testemunho. Foram as orações dela que me preservaram. Depois vieram os netos. E alguns diziam, ela me ensinou a fazer devocional. Ela me inspirou. Ela cuidou de mim. Porque nós vivemos para algo maior. Deus está construindo sua história. Deus está escrevendo sua história. Deus está pintando o quadro da sua vida. E eu tenho uma palavra para você. Mais uma palavra para você. O louvor pode vir. Por favor. Você que acha que os teus sonhos foram despedaçados pela vida. A Bíblia diz no Salmo 126. Isso é para você.
quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Este não é o último capítulo da sua história. Esta não é a última nota da sinfonia da sua vida. Deus está trabalhando através das perdas. A graça te alcança hoje. A graça te transforma hoje. A graça te visita hoje. Eu quero que você esteja de pé. Feche os teus olhos. Nós vamos cantar esse louvor. Eu quero que você cante do fundo da sua alma. Adore. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Cante. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
se une à terra. Com um beijo apaixonado, meu Coração dispara. e meu peito acelera. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Está aqui hoje à noite. Hoje é noite de Deus restaurar sonhos. Nós vamos orar por você. Feche os teus olhos. Os pastores estarão aqui no altar. Se você precisa, Deus falou com você hoje, e você precisa que Deus restaure sonhos, não importa em que área, saia do teu lugar rapidamente e venha aqui à frente. Pode vir, nós vamos orar por você. Quando cantamos bem baixinho, mas bem baixinho mesmo esse louvor, saia do teu lugar e venha. Hoje é noite de cura. De vir, saia do teu lugar e venha. É aqui que Deus vai transformar a sua vida. Sim, pode vir, é aqui nesse altar. E é hoje à noite e agora. Deus te abençoe e venha. Pode vir. Deus vai tocar em você hoje. Deus vai tocar em você. Pode vir. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de Deus restaurar a sua história. Venha.